Eu quero me dirigir aqui aos meus amigos internautas que estão nos assistindo pela internet, então vou pedir licença a vocês, tá certo? Meus amigos da internet, todos são muito bem-vindos à nossa igreja aqui do Iguatemi. Que Deus abençoe muito sua vida, que bom que você está nos assistindo. Não sei se você está assistindo pelo Facebook, ou talvez pelo YouTube. Como é que foi sua semana? Foi boa ou não? A minha foi muito boa, graças a Deus. Eu queria fazer um desafio a você, que você colocasse aí nos comentários um pedido de oração. Coloca aí, conta um pouquinho como é que foi sua semana, conta pra gente aqui, pra nós aqui, um pouquinho daquilo que você está passando e deseja que nós, aqui da igreja, oremos por você. Deixa eu combinar com os irmãos aqui, só uma licencinha para vocês da internet. Irmãos, vamos orar pelos pedidos que eles colocarem ali. Quantos se comprometem em orar por esses pedidos? Quero ver, olha só. Mais de 100 pessoas vão orar pelos pedidos que você colocar aí. Pedidos de oração, coloca aí nos comentários, tá certo? Queria também combinar com vocês aí que estão nos assistindo pela internet, que vocês compartilhassem a página. Compartilhe a página do YouTube, compartilhe a página do Facebook, para que as pessoas também possam receber as bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe muito sua vida, que você se sinta bem ao ouvir a palavra de Deus. Bom, nós vamos agora abrir a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui, irmãos, um dos textos mais difíceis que temos na Bíblia para conseguirmos vivê-lo hoje. É um dos textos mais difíceis. E eu vou explicar por que é um dos textos mais difíceis. Então convido você a abrir aí Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. O Senhor Jesus aqui diz as seguintes palavras: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu falei aqui que eu ia ler para nós um dos textos mais difíceis de nós vivermos, e é justamente este último versículo que acabei de ler. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por que isso é difícil, irmãos? Porque nós estamos muito acostumados a buscar primeiramente as coisas. Os móveis, os imóveis, os automóveis, a carreira, a casa, a geladeira nova. Nós vivemos hoje num contexto capitalista e consumista. E isto tem nos levado a cada vez mais estarmos preocupados com as coisas da vida. E Jesus, ele tem nesse texto aqui um texto controverso, porque olha o que ele diz, por exemplo, no versículo 31. Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Percebam, irmãos, que o mestre está falando aqui das coisas mais básicas do ser humano.
E o mestre está dizendo aqui que nós não devemos nos inquietar com estas coisas. Estaria Jesus sendo insensível às nossas necessidades? Por que Jesus disse isso? Não sei quantos aqui já ouviram falar na pirâmide de Maslow. Creio que uma boa parte já tem ouvido falar, né? Maslow foi um psicólogo aí do início do século XX, um psicólogo humanista. E essa pirâmide de Maslow, ela é famosa, porque ela fala das necessidades e da busca do ser humano. De acordo com a pirâmide de Maslow, que é bem aceita aí, logicamente já existe, a teoria de Maslow já foi superada e ampliada, né? Mas ela ainda é bem aceita nos meios acadêmicos. A pirâmide de Maslow diz assim, que a primeira busca do ser humano, a primeira necessidade do ser humano são as necessidades fisiológicas. O comer, o aquecer-se, né? Porque hoje nós não compramos roupa só para nos aquecermos, correto? Hoje nós compramos roupas. A maioria de nós, quando compra uma roupa, está passando uma mensagem para as pessoas. Dificilmente alguém compra roupa única e exclusivamente para se aquecer, isso já mudou. Mas também é para se aquecer. Então, o comer, o vestir-se, o fato de você beber água, você já pensou quando você está com sede? Quando você está com sede, você não consegue enxergar mais nada à sua frente, né? Você quer tomar um belo copo de água. Essas são as necessidades primárias do ser humano segundo Maslow. Agora, irmãos, Jesus está desafiando isso aqui. Jesus está dizendo, sabe o quê? Que antes dessas necessidades primárias, ou seja, o beber, o comer, o vestir, antes disso, deve existir o reino de Deus. E isso para nós consumistas é extremamente difícil de vivermos. Extremamente. Sabe por quê? Porque nós somos criados na cultura do ter. Nós somos educados na cultura do ter e do fazer. E nós não fomos criados para confiar. Nós somos criados para desconfiar. Nós somos educados para desconfiar. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não devem estar assim tão preocupados com estas coisas. Essas coisas não podem trazer felicidade a vocês. Coloquem em primeiro lugar o meu reino e deixe eu acrescentar isso na sua vida. E eu pergunto, querida igreja, temos feito isso? Temos colocado em primeiro lugar as coisas espirituais? Às vezes eu percebo que nós andamos muito ansiosos com as coisas. Aquilo que vamos ter, comprar, né? Outro dia eu estive numa palestra com a Clarice aqui da nossa igreja, uma das nossas psicólogas aqui, e eu aprendi muito sobre ansiedade. E ela estava dizendo ali que, por falar nisso, hoje às 15 horas nós temos palestras sobre depressão. Como controlar a depressão, não percam. 15 horas aqui na igreja. E a irmã Clarice, ela falava assim que a ansiedade, ela é o excesso de futuro. Ou seja, quando você está muito preocupado com problemas que ainda não aconteceram, você fica ansioso. Eu costumo brincar, né, que nós temos aqui na igreja os anciões e as suas esposas, as ansiosas. Mas é só uma brincadeira. Quantos se consideram ansiosos aí? Deixa eu ver as mãos. Eu vou ter que erguer minha mão aqui, irmãos, porque essa noite eu não dormi, por exemplo, por causa de algo que aconteceu. Ansiedade. Jesus disse assim: não andem ansiosos com as coisas. Acaso vocês podem acrescentar um côvado ao curso da vida de vocês? Falando sobre isso, eu lembro de uma experiência que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava na minha casa, num apartamento onde eu morava, e esse apartamento era no segundo andar, ele dava de frente para o fio de luz, eu quase conseguia encostar no fio de luz. E eu estava em casa e comecei a ficar ansioso com uma questão. Eu comecei a pensar assim, puxa vida, eu sou pastor. Eu mudo de cidade em cidade a cada 3 anos, 4 anos, 5 anos. O máximo que eu consegui ficar num distrito até hoje foram 3 anos. Sempre me mudam antes. E minhas mudanças eram de união, assim, era um negócio absurdo. E eu comecei a pensar assim, até hoje eu não tenho uma casa para morar.
E aí começam a vir ideias, né? Eu comecei a pensar assim, eu vou por minha caixa, minha dívida, né? Comecei a pensar, eu acho que eu preciso comprar uma casa, eu vou fazer um financiamento. E eu comecei a pensar assim, eu vou fazer um financiamento, comecei a fazer as contas, só que enrascada, irmãos. Primeiro que pastor não pode ter dívida, não pode estar endividado. Segundo, financiamento, se você puder evitar, é melhor. Se não tem outro jeito, às vezes é um caminho a ser estudado. Não sou especialista financeiro. Mas se você puder evitar, é melhor, sabe por quê? O financiamento, você compra 3 casas, você paga 3 casas para ter uma. E passa a vida toda endividado. Então é melhor guardar. Mas eu estava com esse plano de fazer um financiamento. Estava fazendo as contas, quanto eu ia pagar por mês e tal, comprar um apartamento. Aí, de repente, enquanto eu pensava nisso, ansioso, no fio de luz, que ficava bem de frente para a minha janela, pousou um passarinho, um pardalzinho. Mas não era qualquer passarinho. Irmãos, era um passarinho obeso. Vocês já viram um passarinho obeso? Ele não tinha pescoço. Quando ele pousou no fio, o fio chegou a fazer assim. E eu comecei a olhar aquele passarinho e eu lembrei desse texto de Jesus Cristo. É incrível como aquele passarinho me pregou um dos melhores sermões da minha vida. Eu olhei para aquele passarinho. Irmãos, passarinho tem conta em banco? Tem cartão de crédito? Tem crediário nas Casas Bahia? Passarinho não tem essas coisas. Não tem. Mas aquele passarinho, ele era obeso, ele era muito gordinho. Sabe por quê? Porque Deus o sustenta. Porque Deus o sustenta. E naquele dia aquele passarinho me pregou um sermão, porque naquele mesmo dia eu desisti do tal do financiamento, que eu já estava até conversando com o banco a respeito. Por que nós, escutem, olhem para mim aqui. Por que nós somos tão tardios em confiar no Senhor? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não é para nós ficarmos de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Os passarinhos, eles precisam voar para conseguir o seu sustento. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos andar ansiosos por estas coisas. Não é isto que tem que ocupar o seu pensamento. Tudo bem, você pode se vestir de roupa boa, ter um passarinho aqui na camisa, um asinho na camisa, sei lá o quê. Mas não é isso que tem que estar na mente dos filhos de Deus, porque é os gentios que se preocupam com estas coisas. E quando a Bíblia fala gentios, ela está falando aqui de pessoas que não têm o temor do Senhor. Só que, irmãos, para nós isso é extremamente difícil de aceitar. A nossa mente não entende o que é confiar em Deus em primeiro lugar. A nossa mente não entende isso. Existem pessoas que hoje estão depositando a sua felicidade nas coisas. Sim ou não? Eu vou ser feliz quando eu conseguir pegar o canudo. Conhece alguém assim? Eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar aquele carro. Talvez você não pense dessa maneira, mas é um pensamento parecido. Eu vou ser feliz quando eu conseguir adquirir aquela casa, aí eu vou ser feliz. E quando você adquire, você vê que a felicidade não está lá. A felicidade não está nas coisas. É por isso que o Senhor Jesus nos diz que nós não devemos nos preocupar tanto assim com as coisas, mas a única coisa que a gente faz é ficar correndo atrás das coisas. E sabe por que a felicidade não está nas coisas? Sabe por que a sua felicidade, olha para mim aqui, sabe por que a sua felicidade não deve depender de coisas? Eu vou explicar por quê. Vou contar uma outra história que aconteceu comigo. O sermão está leve hoje. Histórias deixam a mensagem leve. Quando eu era menino, tinha lá uns 7 anos, 8. O menino que era meu vizinho, ele tinha uma bicicleta. Mas, irmãos, naquela época, bicicleta era artigo de luxo. Não era qualquer pessoa que tinha uma bicicleta. Hoje em dia tem bicicleta para todo lado e de todo preço. Mas naquela época, qualquer bicicleta era um artigo de luxo. E o menino que morava do lado da nossa casa, que era meu vizinho, ele tinha uma bicicleta. E ele fazia
algo mais ou menos assim conosco. Ele dizia assim: olha, vocês podem, por dia, dar 10 voltas na rua com a minha bicicleta. 10 voltas. Mas se vocês fizerem isso, vocês têm que lavar a bicicleta o restante da semana, todos os dias também. Era um esquema meio de escravidão, assim, né? Para andar na bicicleta, você tinha que lavar ela. Tudo bem. Só que tinha um acordo assim, que se você caísse, a gente era pequeno, nós éramos pequenos, se você caísse andando com a bicicleta, aí você teria que lavar a semana inteira e não andar. E a maioria das vezes a gente caía. Então, o que acontecia? Era o capitalismo. A gente passava lavando bicicleta e não aproveitava nada. Aí, um dia eu resolvi me libertar dessa escravidão. Eu disse: vamos acabar com esse negócio aí. E eu comecei a persistir, insistir, incomodar meu pai para que ele me desse uma bicicleta. E eu comecei a dia e noite falar com meu pai sobre a tal da bicicleta. E eu pensava assim: no dia que eu tiver minha bicicleta, aí sim, aí eu vou ser respeitado. Porque às vezes a gente compra coisas para ser respeitado, né? O dia que eu tiver minha bicicleta, aí sim, eu me libertei da escravidão. E meu pai me deu a tal da bicicleta. Um dia ele chegou lá com uma bicicleta novinha, plástico no banco. Isso lembra você alguma coisa, não? Cheirando nova. Plástico no banco é um luxo, né, irmãos? Plástico no banco. E quando meu pai chegou com a tal da bicicleta, depois de alguns meses de insistência da minha parte, eu peguei a bicicleta e eu saí na rua, desci a escada da minha casa e eu andava assim do lado da bicicleta, porque eu tinha medo de cair. Então eu andava do lado da bicicleta, me exibindo para os meus vizinhos da rua. E eu só via as janelinhas se abrindo, né? E os vizinhos olhavam: olha lá, ele tem uma bicicleta novinha. Foi muito legal esse dia, irmãos, vocês nem imaginam, foi muito bom. Eu passei ali a ser o rei da rua, né? Porque a minha bicicleta era a mais nova de todas. Bom, passou-se aí uns 2 meses, e na rua de cima da minha casa, abriu uma academia de luta. E sabe como é que é menino para essas coisas aí, né? Eu pensei assim: agora eu tenho uma bicicleta, ainda vou ser o que mais vou lutar aqui. Então eu ia dominar, o meu plano era dominar ali meus amigos. E eu peguei minha bicicleta, fui andando com ela, cheguei lá na tal da academia. Coloquei a minha bicicleta no chão e fui conversar com o dono da academia para ver o preço que era a mensalidade. E quando eu coloquei minha bicicleta no chão, veio um rapaz. Não era muito bonitinho, assim. A cara dele não era a mais bem afeiçoado, assim, não. Um boné no rosto, não muito bem intencionado, aparentemente. E ele veio para mim e falou assim: nossa, que bicicleta linda, é sua? Eu disse: sim, é minha, é a melhor da rua. Ele disse: ah, que legal, posso dar uma volta na tua bicicleta? Eu disse: pode. E ele foi dar uma volta. Mas eu acho que ele foi dar a volta ao mundo, irmãos. Porque até hoje ele está com a minha bicicleta. Até hoje, não sei onde foi parar a bicicleta, ele roubou minha bicicleta. Por que eu estou contando essa historinha simples de um menino para vocês? Sabe por quê, irmãos? Sabe por que você não tem que colocar a sua felicidade nas coisas? Porque a traça e a ferrugem corroem. Porque as coisas vão embora. E quando as coisas vão embora, a felicidade que você adquiriu com elas também vai. Eu lembro daquele dia eu olhando na janela da minha casa, uma chuva, tentando ver se eu via a bicicleta ao longe, nunca mais vi a bicicleta. Por que nós temos confiado tanto assim nas coisas? A nossa felicidade não pode depender disso. O Senhor Jesus, Ele diz que você deve buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Só que isso para nós é algo extremamente difícil. Nós geralmente colocamos muitas coisas antes das coisas espirituais. O reino de Deus. Por que mais Jesus disse isso? Sabe, irmãos, que na Bíblia há uma história, para mim, perturbadora. Para mim, a história mais perturbadora da Bíblia é a história, sabe de quem? De Noé. E eu vou explicar para vocês por que a história de Noé, para mim, é uma das histórias mais perturbadoras. Porém, nós vamos
fazer uma leitura da história de Noé aqui no livro de Mateus, tá certo? São Mateus 24. São Mateus, capítulo 24. Vou esperar até que todos encontrem. São Mateus 24, irmãos, é muito interessante o que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz aqui. Mateus 24, no versículo 37, diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, percebem a semelhança aqui? Comiam, o que mais que faziam? E bebiam, e faziam o que mais? E casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou a quantos? A quantos? A todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmão, isso não te perturba? Ao você ler um texto em que uma geração inteira se perdeu, tendo Noé como pastor, tendo uma arca para eles entrarem, a arca é a igreja, Noé o pregador, o pastor ou o pregador leigo. E uma geração inteira se perdeu. E a Bíblia está dizendo que nos dias da volta de Jesus será assim também. Isso me perturba. Isso me deixa preocupado com a minha própria salvação. E nós temos que perguntar por que essas pessoas se perderam. Por que essa geração toda se perdeu? Eles tinham igreja, sim ou não? A arca era uma igreja. Eles tinham um pregador, sim ou não? Noé era o pregador, de família de pastores, né, de família tradicional. Mas por que eles se perderam? A Bíblia diz aqui que eles se casavam. Tem alguma coisa em se casar ou não? Alguma coisa errada? Não tem nada errado em se casar. Eles se casavam, o que mais que eles faziam? Davam-se em casamento, eles comiam, sim ou não? Tem alguma coisa errada em comer? Não. O que mais que eles faziam? Bebiam, sim ou não? Bebiam. Tem alguma coisa errada em beber? Depende do que se bebe. Mas o fato é que aquelas pessoas viviam a vida como nós vivemos, irmãos. Mas sabe qual foi o problema? Eles se envolveram tanto com as coisas passageiras que se esqueceram das eternas. Eles se envolveram tanto com as coisas desse mundo que se esqueceram do céu. E a palavra do Senhor diz que eles não perceberam. Eles não perceberam quando veio a chuva. Eles não perceberam quando a arca fechou. Será que não é isso que está acontecendo conosco hoje, igreja? Será que nós não estamos tão envolvidos com as coisas dessa vida que estamos nos esquecendo das coisas de Deus? Será que não está acontecendo de novo a mesma história? E nós não estamos percebendo? E corremos o risco de nos perder eternamente? A palavra de Deus diz que nos dias do Filho do Homem, isto acontecerá de novo. E eu estou aqui, irmãos, desesperado, tentando acordar a igreja e acordar a mim mesmo. Por que estamos tão envolvidos com as coisas? Nós vamos perder o céu se continuarmos assim. Se não houver uma revolução espiritual na nossa vida, não se engane, nós vamos perder o céu, irmãos. Hoje minha esposa me falou uma frase, hoje de manhã eu fiquei pensando nisso.
A obra do diabo não é fazer-nos acreditar nele mesmo. A obra do diabo é fazer com que nós acreditemos em nós mesmos. Às vezes a gente sai na rua buscando a autorrealização profissional, a autorrealização financeira, a autorrealização nas relações de amizade, de afeto. Mas nós estamos esquecendo da auto com L, da autorrelação, irmãos. Do nosso relacionamento com Deus, da busca das coisas espirituais. E o Senhor Jesus, ele foi categórico, ele foi enfático, ele foi categórico, melhor dizendo. Ele foi enfático, ele disse: buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e deixa que o resto ele acrescenta na sua vida. Quando você buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, Deus vai mudar o seu modo de vestir. A mensagem que você passa quando você se veste, não nos enganemos aqui, irmãos. Quando nós nos vestimos, nós queremos passar uma mensagem. Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, este reino vai mudar o seu modo de vestir. Você não vai vestir para sensualizar, você não vai vestir como as pessoas se vestem, mas você vai se vestir como um filho e uma filha de Deus. Quando você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, isso vai mudar aquilo que você come. Isso vai mudar a visão que você tem das coisas do mundo. Isso vai mudar em você os seus desejos, os seus valores. E esta hoje é a maior necessidade da igreja, irmãos, nós colocarmos Deus em primeiro. Eu lembro dos antigos tempos. Eu não vivi, mas... não vivi plenamente esse tempo, mas eu peguei uma rebarbinha dele. Eu lembro dos idos tempos em que a escola sabatina era cheia, em que as pessoas não admitiam atrasar para chegar na escola sabatina. Sabe por que elas não admitiam atrasar para chegar na escola sabatina? Porque este livro aqui era a primeira coisa que elas mais amavam. Elas acordavam cedo no sábado de manhã. Sabe, irmãos, nós não podemos ser uma igreja consumidora de cultos. A escola sabatina é a nossa principal fonte de estudo da Bíblia, não é o sermão. Mas nós temos chegado atrasados na escola sabatina. Sabe, irmãos, é preciso uma mudança. Uma mudança. É necessário que nós, no sermão que eu fiz aqui no outro sábado, há 2 sábados atrás, eu falei que a principal acusação de Deus, melhor dizendo, a principal acusação de Satanás a Jó era que Jó amava a Deus só pelas coisas que Deus dava a ele, só pelo que ele tinha, que Jó era um fingido. E se Satanás fizesse essa acusação acerca de nós hoje, teria ele razão, sim ou não? Eu quero fazer um apelo aqui, irmãos, para nós confiarmos mais no Senhor. Para que a primeira coisa da sua vida seja Deus, e que Deus esteja em tudo. Que Deus esteja no trabalho, que Deus esteja nos amigos, que Deus esteja na hora que você acorda, na hora que você deita, no que você vê na internet. Que Deus esteja nas suas conversas aqui nos corredores da igreja. Eu queria fazer um apelo, irmãos, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e confiarmos que todo o resto vai ser acrescentado. Só que isso precisa ser uma coisa prática em nossa vida. Nós não podemos viver no campo só da teoria. E de que maneira prática Deus pode nós podemos fazer isso, colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Eu vou mencionar algumas aqui. Uma delas, o estudo diário da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para alguém. Aqui, esses 2 jovens aqui. Você poderia me dar uma nota de R$100 aí, você de óculos aí agora? Não. Por que você não pode me dar?
Ele não pode me dar porque Ele não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então estude a palavra do Senhor. Coloque a Bíblia como a primeira fonte de inspiração do seu dia. Às vezes nós saímos para a rua, irmãos, sem ter comunhão com Deus. Nós saímos para a rua e nós falamos assim: eu vou resolver a minha vida do meu jeito, eu não estou nem aí. E é por isso que você tem colhido tantas derrotas. Não ouse sair para a rua sem antes dobrar os joelhos diante do Senhor e pedir para que Ele abençoe o teu dia. Eu queria fazer esse apelo, irmãos, para nós estudarmos a lição da escola sabatina e a Bíblia todos os dias. Esse é o primeiro apelo prático dessa mensagem. O segundo apelo prático que eu gostaria de fazer: sejamos fiéis ao Senhor. Sabe, irmãos, desde que eu sou adventista, eu não sou mais que ninguém aqui. Mas eu fico feliz em dizer de que desde o primeiro dia que eu me tornei adventista do sétimo dia, eu fui fiel ao Senhor nos dízimos e nos pactos, nas ofertas. Em muitos momentos eu fui tentado a não devolver o meu dízimo e a não dar o meu pacto ao Senhor. E eu sei que às vezes você também é tentado a isso. Mas sabe, outro dia eu ouvi um pastor pregando sobre isso, e ele disse assim, que quando o coração dele, que é corrupto, tentava ele a não ser fiel a Deus, sabe o que ele fazia? Ele dizia assim: coração, se tu ficar me tentando, eu vou devolver o dobro, então fica quieto. Aí o coração acalmava. Sabe, irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Você tem um pacto com Deus? Eu tenho meu pacto com Deus. Você tem o seu? Sabe que todos nós adventistas do sétimo dia deveríamos ter um pacto com o Senhor, além do dízimo. E fazemos isso não por causa de aporte de recursos à igreja, não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui de confiança. Eu estou falando aqui de fidelidade. Eu estou falando aqui da palavra de Deus para vocês, irmãos, de maneira prática. Isso às vezes pode ser loucura para o mundo, doar parte das suas rendas, mas nós o fazemos para quem? É para Deus. Esse é o segundo aspecto prático desse sermão. O primeiro é você estudar a Bíblia todos os dias, estar cedinho aqui na escola sabatina. A Bíblia é a lição. O segundo, seja fiel nos dízimos e nos pactos. Adventista nenhum deveria colocar a oferta solta na salva, irmãos. Nós deveríamos ofertar nos envelopes, algo pensado, algo que nós conversamos antes com Deus. Mas eu quero fazer um terceiro apelo aqui. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. Não deixa com que eles se percam. Vocês homens, deixa eu falar aqui de homem para homem. Seja o sacerdote da sua casa. Honre o nome de Jesus dentro da sua casa. Mulheres, cuidem, sejam a rainha do lar, cuidem da família. Sabe, irmãos, eu não quero que aconteça com a minha igreja, posso chamar assim? Não quero que aconteça com a minha igreja o mesmo que aconteceu lá com aquela geração inteira de Noé. Eu quero ver a minha igreja no céu. Eu quero ver as pessoas as quais Deus me deu para pastorear. Eu quero ver essas pessoas vivendo a eternidade com Jesus Cristo. E eu quero nesse momento fazer um apelo a você. Quantos gostariam de deixar um pouquinho as coisas? Você aí que está na internet nos ouvindo, talvez você tenha sido muito apegado com as coisas. Quantos gostariam de deixar um pouco esse apego com as coisas e se dedicar mais para as coisas de Deus? E se dedicar mais para aquilo que é espiritual? É o apelo que eu quero fazer nessa manhã. E eu quero que nessa manhã você saia daqui
sentindo o amor de Jesus por você. Sentindo o grande amor de Jesus por você, o amor que te leva a deixar de lado essas coisas para focar nas coisas que são eternas, não nas passageiras. É difícil? É difícil. Eu não vou ser hipócrita de dizer que isso é fácil, irmãos, é difícil. Mas eu sei que em Cristo Jesus você consegue. Amém? Amém. Nós vamos ouvir aqui um louvor. Esse louvor fala do grande amor de Jesus Cristo, o amor que entregou a própria vida para nos salvar. Que amor é esse que do nada me criou? Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou? Por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que não vê o mal que eu fiz por toda a minha vida e me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse. Vou dizer a quem quiser ouvir, levando minha voz ao céu. O amor maior que nunca este o amor que tudo pode, é o amor de esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer. Que amor é esse? Vou dizer a quem quiser ouvir, levando minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode, o amor que tudo pode, é o amor de Amém. Que seja esse amor aquilo que nos motive, que nos leve para frente, seja a razão da nossa vida. Vamos nos colocar em pé para falarmos com o nosso Deus. Pai nosso que habita nos céus,
Louvamos o Teu nome porque o Teu Filho Jesus Cristo nos deixa mensagens poderosas que nos instam a deixarmos um pouco a busca pelas coisas da vida e nos concentrarmos um pouco mais nas coisas espirituais. Nosso Deus, isso é difícil para nós. Vivemos num mundo materialista, distante do Senhor. As pessoas estão cada dia mais frias, menos fé, menos amor. Em contraste, nós temos que amor é este? O amor de Jesus. O amor que não poupou a sua própria vida, mas se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Que esse seja o motivo da nossa existência. Se há alguém aqui, Senhor, nesta manhã, perdido nas coisas deste mundo, sem priorizar aquilo que é do Senhor, tão ocupados com as coisas eternas, aliás, passageiras, se esquecendo das eternas. Se há alguém aqui nesta manhã, nesta condição, que o Teu toque neste momento aconteça na vida dessa pessoa. E ela saia daqui, Senhor, decidida a priorizar aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Pai, toma conta de nós, Senhor. Não queremos nos perder como aquela geração inteira se perdeu. Eles não perceberam. Não perceberam o que estava acontecendo e quando viram já era tarde. Nós queremos ir para o céu, Senhor, com a nossa família. Queremos ser mais fiéis ao Senhor a cada dia e não menos. Queremos ter contato com a Tua palavra e ela ser o guia, aquele livro que nos mostra a Tua santa e perfeita vontade. Queremos chegar cedo aqui na escola sabatina, Senhor, compartilharmos com os nossos irmãos a Tua palavra. Nos ajuda, Pai. Toma em Tuas mãos cada um de nós, pois nos entregamos a Ti nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.